Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Vamos estudar? Vamos estudar? Enem por chegar. É sim, galerinha. O Enem está chegando. Você pensa que não, já está em cima. Sabe por que eu falo isso? Porque tem aluno que ainda não tem nenhum cronograma de estudo. Quando ele acordar para se organizar para estudar, já está bem em cima do Enem. Até isso deve ser levado em consideração. Certo, galerinha? Então, vamos dar continuidade ao nosso trabalho. A gente sabe que os amantes da biologia tem o canal dos amantes, tem o canal Biocast, que a gente sempre está fazendo os podcasts, postando tanto nos amantes quanto no Biocast. Então, a gente tem mais essa alternativa de ferramenta de estudos para vocês, podcast. Eu já tenho aí para mais de 70 podcasts gravados. Tem uns que gostam, tem uns que não gostam. Isso é muito relativo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma diferença entre ser aluno e ser estudante, todo mundo já sabe disso. E uma outra diferença de, além de ser aluno ou estudante, de ser apenas internauta. Estou falando isso para fazer aqui um comentário rapidamente. Podcast, no caso do professor Alan Calvé aqui, muitas das vezes ele se estende. Não tem esse negócio de ser podcast, tem que ser rápido. Não. Às vezes eu faço um de 10 minutos, 5. Outros eu faço de 25, 30. Sem problema nenhum. Até demais, até mais de 30, até 50 minutos eu faço podcast. Importante é a intenção de fazer bem feito o nosso trabalho. Sim, o comentário que eu quero fazer é o seguinte. Existem muitos internautas disfarçados aí, na verdade alunos ou estudantes disfarçados de internautas, ou internautas disfarçados de estudantes ou alunos, melhor, né? Só usam a internet, ocupam o seu tempo para tentar diminuir as pessoas. Isso é muito comum. Eu já estou consciente que se você escolheu ser adepto da internet, internauta, para fazer o que você quiser, no meu caso, compartilhar conhecimento, sempre vai aparecer um ou dois, né, que vão estar criticando o seu trabalho. Então a gente tem que estar preparado. Já reclamaram até da minha musiquinha. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Já. Muitas das vezes os pais desses estudantes, entre aspas, que são apenas internautas, eles usam desculpas para dizer que uma aula A ou B não gostou do estilo do professor. Então os pais muitas das vezes não sabem nem o que essas pessoas, vamos dizer assim, estão fazendo na internet. Usa o seu tempo só para denegrir as pessoas. Mas isso não me abala nem um pouco. Tenho consciência do meu trabalho. Já o faço há 15 anos. A docência online está com 3 a 4 anos. Então, o público que gosta é muito maior. E por isso eu não me importo. Ontem mesmo a professora bióloga, a professora do Diário da Biologia, né, Carla Patrícia, também estava comentando sobre críticas ao seu trabalho. Galerinha, então, existe gente para tudo. Tem um amigo meu que diz, internet é terra de ninguém, a gente tem que estar preparado. Então, se até famosos, de vez em quando, aparecem noticiados sobre racismo, preconceitos, então, tem gente para tudo na rede. Então, a gente não considera esses comentários negativos que querem te derrubar. Eu, pelo menos, eu não me abalo nem um pouco. Mas também eu não guardo rancor de ninguém. Aceito até pedido de desculpas. Pois bem, galerinha, vamos lá. Vamos estudar. Pam, pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Galerinha, hoje nós vamos falar apenas sobre o Aedes. Veja bem. Aedes aegypti, que eles pronunciam. Eles pronunciam que não conhecem um pouco de biologia. Eu estou falando eles. Os telejornais noticiam Aedes aegypti. Pode prestar atenção nessa pronúncia que está incorreta. A pronúncia certa é Aedes aegypti. O A não pronuncia, né? E o piti tem som de psi. Então preste bem atenção. Tudo sobre o Aedes aegypti nesse podcast. Ou quase tudo.
Aedes aegypti. Certo, galerinha? Eu já fiz até uma videodica, mas eu não contemplei muita coisa. Então, quem tiver felicidade de uma internet legal aí, que está acompanhando nossos podcasts, salva esse aí. O Aedes aegypti, a origem dele é do Egito, por isso que o nome é Aedes aegypti. Galerinha, a sua distribuição, né, a dispersão pelo mundo ocorreu a partir da África. Galerinha, primeiro na costa leste do continente, depois é que foram para as Américas, né? Depois para a costa oeste da Ásia, e assim foi se dispersando, encontrando condições favoráveis, principalmente de clima. Atentem para essa palavra clima, condições favoráveis, temperatura, com este famosinho chamado de Aedes aegypti, este vetor. Mas por que o nome Aedes aegypti, professor? Galerinha. Bem, o vetor ele foi descrito cientificamente pela primeira vez em 1762, quando foi denominado primeiramente Culex aegypti. Culex, que é gênero, e aegypti, que é espécie. Galerinha, Culex, para quem não sabe, significa mosquito. E egípcio vem de egípcio, né? Portanto, mosquito egípcio. O gênero Aedes só foi descrito em 1818. Olha aí. Logo você percebeu, ou eles perceberam, na verdade, que a espécie egípcia, que foi descrito anos atrás, apresentava características morfológicas e biológicas semelhantes às de espécies do gênero Aedes, né? Certo? E não as do conhecido gênero Culex. Então foi estabelecido o nome Aedes aegypti, certo? Veja bem, foi verificado que a espécie egípcia, que foi descrito anteriormente, apresenta características morfológicas e biológicas semelhantes às da espécie do gênero Aedes, e não as do gênero que era conhecido como Culex. Não era Culex aegypti? Então as características morfológicas e biológicas eram semelhantes ao gênero Aedes e não ao gênero Culex. Por isso que se mudou o nome para Aedes aegypti. Era Culex aegypti, mudou para Aedes aegypti, porque as características morfológicas e biológicas são do Aedes e não do Culex. Galera, entenderam agora? Muito bem. Galerinha, tem muitas particularidades sobre esse vetor, sobre o Aedes, ou Aedes, né? A gente pode estar aqui comentando muitas, né? E muitas das vezes as pessoas vêm noticiando e eles não detalham nas matérias, nos artigos, muitas das vezes na internet, eles são muito generalistas. Mas a gente pode dizer até que o mosquito vetor macho, ele pode também transmitir doença. Nós vamos ver aqui. A gente pode também dizer que nem todo Aedes ele se torna um vetor de fato dessas viroses, essas doenças que eu falo. Eu não vou falar aqui de doenças, estou falando só de Aedes, mas as doenças você já sabe quais são. Inclusive tem uma outra aí que muita gente não sabe, que tem a ver também com este vetor, que é a dirofilariose, que é uma zoonose. A dirofilariose tem a ver com Aedes aegypti. Dirofilariose é a famosa verme do cão, dá no coração dos cães. Então, o nosso amiguinho, né? O nosso totó, vamos dizer assim, principalmente esses que ficam aí soltos na rua, né? Chamam-se de SRD, sem raça definida, ou vira-lata. Na verdade são cães errantes, o nome técnico, né? Porque a gente tem propriedade em falar, porque eu fiz veterinária também. Minha área de abrangência, que eu tenho maior experiência na área de veterinária, é a área de epidemiologia. Certo? Trabalhei 9 anos na saúde pública, então a gente tem uma propriedadezinha em falar, além de ser biólogo, claro. Então, surgiu, ou já havia essa doença, mas nunca foi comentada. Se fala em chikungunya, em zika, em dengue, eles falam só 3, né? Mas ainda tem febre amarela, que a gente sabe que tem a ver com Aedes aegypti, né?
Se bem que não é, na verdade, a espécie egípcia, mas é com o gênero Aedes, a febre amarela. É o Albopixo. Mas tem aí essas 4 viroses, são todas viroses, né? Quer que eu repita? Chikungunya, Zika vírus, dengue, febre amarela. Se não bastasse, a dirofilariose. Filariose vem de filária, de verme. Então a dirofilariose, ela também é transmitida, veja bem, pelo vetor Aedes, ou Aedes. Mas é causada não por vírus, a dirofilariose, e sim por, já está dizendo não, por vermes, dirofilariose. E além de ser uma verminose, existem outras verminoses que são transmitidas por verme, galerinha. Lembra? Pelo mosquito, do gênero Culex. Nós temos lá quem? Esqueci, professor. Vamos lembrar? Temos a própria filariose ou elefantíase, né? Que o gênero Culex é o mosquito Culex, que é o vetor transmissor dessa verminose, a filariose. Então nós temos dirofilariose, que tem como vetor transmissor o Aedes, né? E é causada por verme. Então, gente, dirofilariose também, além de ser uma verminose, que o agente vetor é o Aedes, também é uma zoonose, certo? A gente tem aí podcast falando sobre zoonose. Eu tenho já postado muitas coisas sobre zoonoses, que são doenças que têm relação com o homem, né? E com o animal. Depois dê uma pesquisada aí nos meus grupos de estudos que vocês vão encontrar, certo? Então essa é mais uma novidade sobre o Aedes. É uma nova doença chamada de dirofilariose. Então nós já falamos a origem do mosquito, né? Ele é vetor dessas doenças. Então vamos também dizer outras curiosidades com relação a esse Aedes. Tipo, professor, quantas pessoas um mosquito ele é capaz de infectar? Sempre tem essa dúvida, né? Bom, os mosquitos fêmeas, eles sugam sangue para produzir ovos, certo? Se o mosquito da dengue estiver infectivo, poderá transmitir o vírus da dengue neste processo. Em geral, os mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que produzem. Veja bem, o mosquito da dengue ele tem uma peculiaridade, que se chama de discordância gonotrófica. Galerinha, anote aí. O mosquito da dengue ele tem uma particularidade, né, que se chama discordância gonotrófica. O que é isso? Significa dizer que ele é capaz de picar mais de uma pessoa para o mesmo lote de ovos que produz. Galerinha, então tá aí. Há relato de que um só mosquito da dengue infectivo transmitiu dengue para 5 pessoas de uma mesma família no mesmo dia. Entendeu? Então tá aí a relação das pessoas, da quantidade de pessoas que o mosquito é capaz de infectar. Agora o detalhe é o seguinte. Eu falei infectivo, vocês anotaram aí? A palavra infectivo. Eu disse assim, se o mosquito da dengue estiver infectivo, aí já vem outra particularidade, outra curiosidade para vocês anotarem. No começo do podcast eu falei assim, nem todo mosquito Aedes ou Aedes se torna vetor de doença. Entenderam? Para o mosquito Aedes se tornar vetor de fato de doenças, dessas doenças aí, ele tem que estar, eu já falei em outros momentos, ele tem que estar infectado, em primeiro lugar, e infectivo, certo? Claro que tem aquela condição do gênero, né, de ser fêmea. Só a fêmea que é vetor de doença, nós vamos comentar isso daqui a pouco. Olha, ele tem que estar infectado e infectivo. Veja bem, vamos explicar isso. Isso aí é uma dúvida grande e vocês, como são seguidores do Calvé, do Allan Calvé, dos amantes, são os primeiros a saber isso aí. Muita gente não sabe. O mosquito só se torna vetor quando ele tem essas duas condições. Ele é infectado e infectivo. Infectado quando ele se alimenta do sangue de alguém que esteja doente já.
certo? Tem aquela carga viral circulante, no sangue circulante, aí ele se torna infectado. Porém, no momento que ele se alimentou do sangue de uma pessoa doente, essa quantidade viral, primeiramente, vai estar onde? Em que região do organismo desse mosquito? Primeiramente, vai estar no estômago. Né? A gente vê aquelas imagens, o mosquito cheio de sangue, é hematófago, se alimenta de sangue. Então, veja bem, ele está cheio de sangue, e esse sangue contaminado com as partículas virais está no estômago primeiramente, certo? Só que esse sangue circulante, com essa carga viral, vai ter que chegar nas glândulas salivares desse mosquito, desse mesmo mosquito. Esse sangue com partículas contaminantes, com essa carga viral, uma vez no estômago, faz circular em todo o organismo desse mosquito para alcançar as glândulas salivares. Quando essas partículas virais se encontram nas glândulas salivares, aí sim ele passa a ser infectado e infectivo. Ele só se torna vetor quando ele tem essas duas condições. Então, para se tornar infectiva, a carga viral tem que estar na saliva do mosquito. Nesse meio tempo, que demora em média uns 10 a 14 dias, certo? Este mesmo mosquito se alimentou daquela pessoa doente, que estava contaminada. Ele não conseguiu sobreviver nesse intervalo de 10 a 14 dias, que foi o tempo suficiente para essa carga viral circular no organismo dele, ele não vai se tornar infectivo. Ele pode morrer, né? Certo? Então, nem todo mosquito se torna de fato vetor de virose, dessas viroses, ou até da dirofilariose. Então, atentem para isso. A condição é essa. Para ser vetor de doença, o Aedes tem que ser infectado, mas também infectivo. Infectivo porque a carga viral tem que chegar nas glândulas salivares. Ok. Pam, pam, param, pam, 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 paranã. Pam, pam, param, pam, pam, paranã. Galerinha, mais dicas. Porque só a fêmea pica, galinha. Porque só a fêmea pica. Bom, a fêmea, galerinha, ela precisa de sangue para quê? Para maturar os seus ovos, para a produção de ovos. Olha, tanto o macho quanto a fêmea se alimenta de substâncias que contêm açúcar, o néctar, né? Seiva das flores e outros. Mas como o macho não produz ovos, ele não necessita complementar sua alimentação com sangue. É lógico. Embora possa ocasionalmente se alimentar, veja bem, com sangue antes da cópula, as fêmeas elas vão intensificar essa voracidade pela hematofagia só após a fecundação. Aí elas ficam com sede de sangue, quando elas precisam ingerir sangue para realizar o desenvolvimento completo dos seus ovos e a maturação nos ovários. Normalmente, 3 dias após a ingestão do sangue, as fêmeas elas já estão aptas para a postura, galerinha. Para a postura. Então elas passam a procurar um local para desovar, para colocar os seus ovinhos, desovar isso. Entenderam? Ok. Galerinha, o que mais que temos para falar sobre o nosso famoso? Quem é o famoso? Aedes aegypti. Vê se o professor vai se organizando aqui, porque é muita informação, né? A ver se a gente lembra também, né? Aqui nada é editado. Eu não costumo editar meus vídeos, nem podcast. Como o Aedes aegypti chegou ao Brasil? Alguém sabe? Bom, há registro histórico de dengue no passado. Todo mundo sabe disso. Porque foi uma reincidência, né? A volta da dengue. A volta do Aedes. Então, já houve um histórico de dengue no passado. As teorias mais aceitas indicam que o Aedes aegypti ele tenha se disseminado da África para o continente americano por embarcações
que aportaram no Brasil para o tráfico de escravos. Olha aí, você registra. A registro da ocorrência da doença em Curitiba, no Paraná, no final do século XIX, no Rio de Janeiro, em Niterói, no início do século XX. Certo? Muito bem, galerinha. Olha, alguns mosquitos, né, gente, que a gente tem uma experiência, eles recebem algumas denominações vulgares, ou apelidos, ou nomes populares. É assim que funciona as aulas de taxonomia. Para a gente não ficar muito inculcado com esses nomes científicos, aí eles têm um nome popular. A dengue é chamado mosquito da dengue, né? O vetor do Aedes aegypti é chamado mosquito da dengue. Também é chamado, sabe de quê? Pernilongo rajado. Porque ele é pintadinho, né? Pernilongo rajado. Que é uma família dos mosquitos Culicidae, né? Que vem da África. Hoje é distribuído por todo mundo. Regiões tropicais, subtropicais. Então eles procuram sempre concentrações humanas, né? Onde tem muita gente, eles chegam para poder se estabelecer. O mosquito ele está bem adaptado, galerinha, às zonas urbanas, mais precisamente ao domicílio, né, humano, ao peridomicílio. É onde eles conseguem reproduzir-se e pôr seus ovos em pequenas quantidades de água limpa e parada. Isto é, água limpa significa dizer o seguinte, galerinha, que é pobre em matéria orgânica e também em deposição de sais. Certo? Então, se a água ela é pobre em matéria orgânica, ela não tem também, vamos dizer assim, os mosquitos gostam de água limpa por quê, professor? Porque ela é pobre em matéria orgânica e também em sais. Junto com essa matéria orgânica vem esses sais que podem dar vamos dizer assim, uma condição mais ácida para aquela água. Ele é inteligente, né? Exatamente. Então, isso é instintivamente. Se a água tem matéria orgânica, tem sais. Aí eles não depositam os seus ovos. Por isso que eles preferem água limpa, que não tem esses sais, que pode se tornar ácida. Aí, se tem acidez na água, não conseguem maturar os ovos ali, desenvolver os seus ovos sim. Beleza? Mas assim, os apelidos que eu estava falando, dos mosquitos, tem um, por exemplo, tem relação com leishmaniose, que é uma outra doença, que é um outro gênero de mosquito, que é o Lutzomia longipalpis, nome científico. Só ele tem 4 apelidos. Olha, que transmite o calazar. A Lutzomia longipalpis é um mosquito. A doença é leishmaniose e o calazar. Olha os apelidos dos mosquitos. Asa branca, não tem nada a ver com Aedes, mas eu estou só comentando em relação ao nome popular dos mosquitos. Asa branca, cangalhinha, mosquito palha, birigui. Então, esses mosquitos têm apelidos, galerinha. Exatamente. Então, voltando para o nosso Aedes, as fêmeas do Aedes aegypti, para realizar a hematofagia, anote aí, elas podem percorrer até 2.500 metros. Certo, galerinha? É considerado um vetor de doenças graves, né? Com essas que eu falei aí, essas viroses. É um assunto de saúde pública. Esse mosquito, galerinha, o Aedes aegypti, ele se encontra muito ativo, mais durante o dia, né? Ao contrário de outros, por exemplo, da febre amarela. Qual é o mosquito que tem a ver com a febre amarela? É o anófelino. É o anófeles, né? Que é um vetor da malária. Desculpe, febre amarela não, malária. Febre amarela é Aedes também. Então, anófeles é vetor da malária, né? Tem atividade no entardecer, crepuscular ou no amanhecer. O Aedes não, ele gosta mais de calor, né? Ele é mais ativo durante o dia. O Aedes aegypti ele tem como vítima preferencial o homem. Galerinha. O homem, por causa dos odores, os hormônios, sabia disso? Que o homem libera mais do que a mulher. Ele gosta de cheiro, o Aedes aegypti gosta de cheiro. Outra coisa, curiosidade sobre o Aedes, ele praticamente não emite nenhum som.
como os outros mosquitos, os pernilongos, por exemplo. A nossa muriçoca. Tem até uma música com a muriçoca, né? A muriçoca vai, vai, como é? Pica, pica. Foi carnaval aí, não sei qual foi o ano. Então a muriçoca, ela emite aquele som, não é o som de carnaval, o som dela é em função da fisiologia dela, né? O Aedes aegypti, ele não emite som. Quer dizer, para o ser humano, não é audível para o ser humano. Então ele vai chegando na dele, ele é caladinho, não fica com aqueles zumbidos. Não, é isso aí. Ele mede, o Aedes mede menos de 1 centímetro, ele é preto, né, com manchas brancas, né, no corpo e nas pernas. Tá aí o nome pernilongo rajado. O controle dele é difícil, porque ele é muito versátil. Pra você ter uma ideia, ele é muito seletivo nos criadouros, onde ele deposita seus ovos, galerinha. Quando eu falo criadouro, eu gosto de chamar a atenção. Muita gente diz assim, a medida é evitar água limpa e parada. Não é isso? Galerinha, se não tiver o criadouro, não vai ter a água armazenada. Então, temos que eliminar, na verdade, a medida de controle é os criadouros em potencial. É outra questão que tem que bater em cima para vestibulares. Eliminar a água parada e limpa ou primeiro eliminar os possíveis criadouros para que armazenar a água? Os criadouros. Então a gente tem que bater em cima dos criadouros, certo? Porque muitas das vezes o Aedes aegypti, ele não tem preferência para depositar ovos também na água, só na água não. Ele deposita também no solo, certo? Agora, se nesse solo, misturado com resto de palha ou outra coisa que pode armazenar água, pneus, copos descartáveis, ele deposita no solo. Ele pode ver um copinho ali, instintivamente, ele acha que aquilo ali vai se transformar no criadouro, porque vai vir a água vai chegar. Então atente para a gente tentar entender. Atente para o raciocínio do professor. Então, um possível criadouro poderá vir a armazenar água. Então, o mosquito, o Aedes, ele deposita os ovos ali sem ter água. Então, não necessariamente é direto na água. Isso que eu quero dizer para vocês. Mas ele, instintivamente, ele sabe que aquilo ali pode virar um criadouro, ou seja, pode armazenar água. Então, obrigatoriamente, o mosquito não deposita seus ovos direto na água. Agora, outros mosquitos de outros gêneros, eles fazem assim. O Aedes não. Eu vou depositar meus ovos aqui porque eu sei que vai chegar água. Então, é isso aí, galerinha. Primeiramente é combater os criadouros. Então, esse controle é muito difícil. Esse mosquito ele é danadinho. Ele é muito versátil. Esses ovos deles são extremamente resistentes, podendo sobreviver vários meses, até anos. Sabia disso? Até a chegada da água, que é o componente ativo para o ciclo desse mosquito, para o ciclo de vida desse mosquito. Então, esses ovos podem ficar fora d'água meses, até mais de ano, até a chegada da água, para fazer a tão falada incubação desses ovos. Agora, uma vez imersos, os ovos, eles vão desenvolver rapidamente em larvas e vão dar origem a quem? As pulpas, e vão surgir o adulto. Aí vocês estudarem metamorfose, né, lá dos insetos. Como em quase todos os outros mosquitos, somente as fêmeas se alimentam de sangue, né, para a maturação dos ovos, já falei. Os machos se alimentam de substâncias vegetais e açucaradas. Mas tem uma particularidade com relação ao macho ser portador dessas viroses. Vamos ver se eu consigo explicar daqui a pouco. No Brasil, já falamos, o Aedes aegypti já havia sido erradicado na década de 50. Aí na década de 60 e 70 ele voltou, né, a colonizar o país, vindo de países vizinhos que não haviam conseguido promover sua erradicação do mosquito. A fêmea, galerinha, do Aedes aegypti, ela é danadinha também. Não existe as mulheres que ficam com um e com outro, né? Tem mulher que fica com um e com outro.
A fêmea do Aedes aegypti é desse tipo de mulher. Ela pode acasalar tanto com uma espécie quanto com outra. Tanto com o macho de sua espécie, quanto o macho de uma outra espécie de Aedes, por exemplo, o albopictus, o Aedes albopictus. Então, o Aedes albopictus, ele é mais agressivo, né? Como é de outra espécie, vai gerar ovos inférteis. Tem aquela condição da genética. Espécie diferente produz descendente infértil, né? É assim na genética? Então, se produz descendentes inférteis, vai reduzir o quê? A população do Aedes aegypti. Essa fêmea é danada. Galera, tem muita informação, né? Já falei várias coisas aí. Vocês podem voltar ao podcast, rabiscar o que é interessante. Se organize. Eu até gostaria de olhar como é que vocês fazem esses rabiscos aí e me enviasse. Me envie, que eu posto e comento. Me dá elogio o aluno ou a aluna. Estudante, desculpe. Eu não gosto de chamar mais de aluno e aluna. Estudantes, que é diferente. Postei sobre a diferença entre ser aluno, assistir a aula e ser estudante. Eu já falei isso aí. Procure aí que eu tenho posts sobre isso também. No Instagram, que é o que estou mais gostando agora de atualizar. É um público mais fiel. Olha, no campo da genética, tem algumas descobertas já aí, alguns estudos, né, experimentais. Olha, tem um efeito de supressão da população de inseto. O que é isso? O efeito da supressão da população do inseto. Isso é no campo da genética, as descobertas, vou anotando aí. Como é que ele é conseguido? Existe um gene chamado de autolimitador. Gene autolimitador. Esse gene ele impede que a prole sobreviva. Olha, mosquitos geneticamente modificados do sexo masculino, que não picam ou transmitem doença, eles são liberados para acasalar com as fêmeas selvagens. Sua prole vai herdar então esse gene autolimitador, certo? Então, vai morrer antes de atingir a idade adulta, a prole, que é o resultado do cruzamento desses mosquitos. Antes que alcance a idade reprodutiva e comece a espalhar a doença. Por isso que é gene autolimitador. O mosquito macho, ele é modificado e vai passar esse gene para a fêmea quando acasalar. E a descendência não vai conseguir chegar na idade de reprodução, reprodutiva. Então não vai conseguir transmitir doença. Muito bem, isso é no campo da genética. Olha, a física nuclear também entrou na luta. Entrou na luta contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor dessas viroses aí. Olha, as pulpas, que é uma das fases, né, do ciclo, né? Ovo, larva, pulpa e imago, né? As pulpas, que é uma das fases de desenvolvimento, elas são irradiadas, física nuclear, são irradiadas em larga escala por um equipamento que usa o cobalto 60 como base. O que vai acontecer? Vai modificar o esperma dos insetos e vai deixá-los estéreis. Ao acasalar, as fêmeas usam o esperma no processo de postura dos ovos, né? Mas não vão gerar novas larvas de inseto. Como acasalamento? Veja bem, o acasalamento ele ocorre apenas uma vez ao longo da vida da fêmea, o Aedes aegypti. Então, o cruzamento com os machos modificados vai impedir a reprodução. Então, a alteração no esperma. O esperma foi irradiado. Se as fêmeas cruzarem com este macho, teve o esperma irradiado com cobalto 60, elas não vão conseguir, né? As fêmeas elas não vão conseguir gerar novas larvas desses insetos. Anote aí. Ok? Galerinha, o Aedes aegypti ele é escuro, né, como eu já estava falando. Taxas brancas nas bases dos segmentos dos dedos, dos pés, chamados segmentos tarsais. Aí entra a anatomia, né? Tarso. Existe um desenho em forma de lira, que é um instrumento musical, no dorso desse mosquito. A gente chama de mesonoto.
Mesonoto é o dorso. Nas espécies mais velhas, por exemplo, esse desenho da lira, que é o instrumento musical, vai desaparecendo. Certo? Existem escamas claras nos tarsos e palpos, né, que permite a identificação da espécie. O macho, ele se diferencia da fêmea por possuir antenas plumosas e palpos mais longos. Então, se vê as antenas plumosas e palpos mais longos, é macho, certo? O mosquito Aedes aegypti, ele é menor que esses mosquitos comuns, em média 0,5 centímetros de comprimento, né? Como falei, ele é escuro, tem pequenos pontos brancos no dorso, na cabeça e nas pernas, certo? Então essa lira, que é esse desenho de instrumento musical, a lira é um instrumento, aparece no dorso, aí nos insetos mais velhos desaparece, beleza? As asas, elas são translúcidas e o ruído que eles produzem é praticamente inaudível ao ser humano, então não tem ruído. Muito bem. Olha, do ovo à forma adulta, o ciclo de vida do Aedes aegypti vai variar de acordo com a temperatura, com a disponibilidade de alimentos, com a quantidade de larvas existentes no mesmo criadouro. Uma vez que a competição de larvas por alimento em um mesmo criadouro com água, com pouca água, por exemplo, consiste em um obstáculo, né? Ter pouca água no mesmo criadouro. Então é um obstáculo, é um limitador, né, para o amadurecimento do inseto, para chegar à fase adulta. Você tem pouca água e tem várias larvas, né? Em condições ambientais favoráveis, depois que eclode o ovo, o desenvolvimento do mosquito até a forma adulta, galerinha, leva um período de 10 dias mais ou menos. Por isso, atenção agora, por isso que a eliminação desses criadouros, que eu estava falando anteriormente, deve ser realizada pelo menos uma vez por semana. Se você fizer isso, o ciclo do mosquito estará interrompido. Se fizer isso, fizer essa limpeza adequadamente, com critérios, eliminação de criadouros, lavar depósito de caixa d'água, tampar, certo? Então, uma vez você eliminando esses criadouros semanalmente, já que o ciclo, né, da eclosão do ovo à fase adulta são 10 dias, então você vai interromper, né, a formação desse inseto, para ele sair dali transformado, metamorfoseado, para sair da água ali, se você limpou nesse intervalo de 10 dias. Fechadinho? Olha aí, uma dicasinha também, bacana. Esse acasalamento do Aedes, ele se dá geralmente ao redor das moradias, né? Nos primeiros dias, depois que o mosquito chega à fase adulta. É preciso somente uma cópula para a reprodução ser concretizada. Galerinha, só uma vezinha. Pois é que a fêmea ela vai guardar o esperma em uma estrutura chamada espermateca. Após a cópula, as fêmeas precisam realizar, como eu falei, a hematofagia. O que é isso, professor? Alimentação com sangue. Que é importante para o desenvolvimento completo dos ovos e para a maturação lá nos ovários. Olha, normalmente, as fêmeas do Aedes aegypti, ela encontra-se aptas para a postura de ovos 3 dias após a ingestão de sangue. Aí, como eu falei, ela procura os criadouros possíveis, potenciais criadouros para desovar. Então, a gente já sabe que essa desova ela vai ocorrer preferencialmente em criadouros com água limpa e parada. Atenção, galera, esses ovos também eles são depositados nas paredes dos criadouros, dos potenciais criadouros, na parede, por isso que tem que esfregar os possíveis criadouros, né? Então, bem próximo à superfície da água, não é direto na água, certo? Nas paredes dos criadouros. Daí a importância de você lavar, né, com escova, palha de aço, essas paredes desses recipientes que não pode ser eliminado, porque tem recipiente que não pode ser eliminado, né? Caixa d'água, por exemplo. Olha, uma fêmea ela pode dar origem a 1.500 mosquitos durante sua vida. É mosquito demais, né? Os ovos são distribuídos por diversos criadouros.
Isso é uma estratégia que tem o mosquito da dengue ou de outras viroses do Aedes. Então, os ovos eles são distribuídos por diversos criadouros. É uma estratégia que garante a dispersão e preservação da espécie. Beleza? Se a fêmea estiver infectada pelo vírus, quando realizar a postura dos ovos, há a possibilidade, veja bem, de as larvas filhas já nascerem com o vírus. Olha aí, anota bem aí. Ó. Se a fêmea estiver infectada, só infectada, pelo vírus da dengue, por exemplo, quando realizar a postura de ovos, há a possibilidade de as larvas filhas, já nascerem com os vírus. Esse processo é chamado de transmissão vertical. Beleza? Então anotem mais essa daí. Aí nós estamos com 40 minutos já de podcast. Podcast do professor Calvé. Então veja bem. Esses ovos, galerinha, do Aedes, inicialmente eles possuem uma cor branca, sabia? Com o passar do tempo, eles vão escurecendo. Isso é em função do contato com o oxigênio. Tem aproximadamente 0,4 milímetros de comprimento. E é difícil de ele ser observado. Por isso que eles usam aqueles instrumentos lá. Esses ovos eles adquirem essa resistência ao ressecamento muito rapidamente, em apenas 15 horas depois da postura. A partir de então, esses ovos podem resistir a longos períodos de dessecação, até 450 dias em média, segundo alguns estudos. Essa resistência, galerinha, ela é uma grande vantagem para o mosquito. Uma vantagem evolutiva, anotem aí. Essa resistência que esses ovos têm, que eles adquirem rapidamente em 15 horas em média. Essa resistência ela é uma vantagem para estes mosquitos. Por quê, galera? Porque permite que esses ovos sobrevivam por muitos meses, já falei, em ambientes secos, até que o próximo período chuvoso, por isso que tem essa época de chuvas, ela é mais propícia, né? E um período de clima favorável, que é o Brasil, né? E vai propiciar essa grande eclosão de ovos. Então os ovos ficam ali resistentes, esperando o período de chuva. Em condições favoráveis de umidade, temperatura, o desenvolvimento do embrião do mosquito, galerinha, ele é concluído em 48 horas. Olha aí que interessante, né? Passa esse tempo todinho ali, paradinho, sem água, esses ovos que tem uma resistência ao ressecamento, né? Que eles adquirem essa resistência grande. Então eles ficam ali esse tempo todinho. Em 48 horas desenvolve o embrião do mosquito, depois que tem a presença da água, que é o componente ativo. Olha aí. A resistência à dissecação ela permite também que os ovos sejam transportados a grandes distâncias em recipientes secos. Esse aspecto, galerinha, é importante do ciclo de vida do mosquito. Isso vai demonstrar a necessidade, galerinha, de se combater, fazer um combate continuado aos criadores, né, em todas as estações do ano. Olha, as fêmeas, elas são atraídas para uma vítima em potencial através da combinação de diferentes estímulos que vão emanar da vítima, como, por exemplo, o gás carbônico da respiração, odores corporais, que eu falei há pouco, a movimentação do ar, o calor. O estímulo predominante explica alguns detalhes do comportamento de espécies diferentes de mosquitos. O Aedes usa bastante os odores corporais, voando próximo ao solo. Eles voam próximo ao solo. Eles picam preferencialmente regiões mais baixas do corpo, tipo pernas, os pés. Já o Culex espernilongo, né, esse mosquito comum, doméstico, eles usam inicialmente o gás carbônico. Né? Quando você está dormindo, você está eliminando
aquele gás carbônico, e vem aquele zumbido próximo do teu ouvido. Por quê? O ouvido está próximo do nariz, né? O ar, o gás carbônico saindo ali, então atrai o pernilongo. Galera, então você não vai dormir com o nariz tampado também, né? Mas aí dá um jeitinho. Então esse mosquito pernilongo comum, que é o Culex, ele usa inicialmente o gás carbônico. Isso explica a sua aproximação inicial ao rosto da vítima, né? Que é o famoso zumbido que é audível. O Aedes não tem zumbido. Então eles fazem isso, eles utilizam esse gás carbônico que é emanado das pessoas durante o sono, o pernilongo comum. Isso é para localização, para tipo um radar para eles se atraírem. Entenderam? Olha, além do voo baixo, o Aedes ele tem algumas outras particularidades que vão aumentar essa eficácia, né, do seu comportamento hematófago, vamos dizer assim. Eles são mosquitos extremamente silenciosos, galerinha. Então, se vier mosquito zumbindo perto de vocês, descarta logo que é Aedes. A picada do Aedes ela é pouco dolorosa. Eles são ágeis, discretos, ariscos. Eles abandonam a presa ao menor movimento. Se você se movimentar, eles já te abandonam, já vão procurar outro ali. Então eles passam por vários hospedeiros. Veja bem o que acontece. Então, disseminando-se assim a doença. Então, se ele não estiver satisfeito, que a gente chama de regurgitar, essa prática da hematofagia, encher o estômago, porque tem um mosquito, certo? Está se alimentando ali do sangue de alguém. Vamos chamar de vítima. Essa pessoa se mexeu ali, então ele procurou outra. Então ele vai picando várias pessoas até se satisfazer, encher a barriguinha dele. Em geral, os mosquitos sugam uma só pessoa a cada lote de ovos que produzem. Mas o mosquito da dengue ele tem uma particularidade que se chama discordância gonotrófica, como eu falei no início, que é a capacidade, quem ainda não notou, discordância gonotrófica, capacidade de picar mais de uma pessoa para o mesmo lote de ovos que produz. Então isso faz com que se leve a maior disseminação da doença. Ah, galerinha, show de bola, né? Galerinha, os aspectos dos ovos também é distinto entre os gêneros. Veja bem, o Culex, eles depositam ovos agrupados na forma de otecas flutuantes, semelhante às balsas. Os ovos do anofelino, no caso do mosquito lá da malária, são flutuantes, mas depositados individualmente na água pelos adultos voadores. Então é direto na água o anofelino, individualmente. Os ovos do nosso Aedes, eles são depositados, galera, isoladamente nas margens dos corpos d'água, nas margens, certo? Aderidos a um substrato acima do nível da água. Por isso que eu digo, Aedes não deposita direto na água, nas margens. Muita gente não sabe disso, mas vocês, os amantes, agora estão sabendo. Estes ovos eles resistem secos e viáveis por um período superior a um ano, já foi falado. É bem diferente dos ovos dos dois outros gêneros, que são muito sensíveis à dissecação. Outra característica do Aedes, galerinha, é o fato da fêmea ela deposita seus ovos em diferentes criadouros em uma mesma postura. Olha aí que perigo. Aí, galera, isso aumenta a dispersão. Os ovos ele têm cor clara quando são depositados, já falei. E quando é que eles escurecem? Em contato com o oxigênio. Cada postura tem em média de 100 ovos. E essa eclosão, em condições adequadas, ocorre até 48 horas. Galerinha, as larvas elas são alongadas e nadadoras. Coloquem no Google, na imagem, larvas de Aedes e tentem observar o que eu estou falando. Elas são alongadas, porque é podcast. São alongadas e nadadoras essas larvas. Não tem pernas, possuem finos pelos, que a gente chama de cerdas. Essa natação dessas larvas também é outra coisa interessante, galerinha, para diferenciar de outras larvas. Nadam com movimentos de contorção, formando uma figura tipo um 8. Certo? Essa é a forma das larvas do Aedes nadar.
As larvas, elas se alimentam de detritos orgânicos, né? Microinvertebrados, e respiram através de um espiráculo abdominal, que nem tem os insetos, né? Um espiráculo, um orifício. Elas precisam retornar à superfície da água de tempos em tempos para obter oxigênio. Galerinha, larvas de espécies diferentes podem ser identificadas pela sua anatomia, por exemplo. É um sinal bastante útil. Olha, é o caso do sifão respiratório, que é localizado na extremidade do abdômen. O Culex possui sifões longos. E o Aedes aegypti tem sifões curtos. O Culex possui cabeça, tórax mais largos. Os anofelinos, que é o caso da malária, são os mais facilmente identificados. Eles não possuem sifões. Anotem. Então eles são obrigados a assumir uma posição horizontal junto à superfície da água. Detalhes interessantes. Galerinha, estes insetos eles têm um ciclo de vida complexo, né? Metamorfose completa, os estágios imaturos são totalmente aquáticos. O adulto é o inseto, já voador. A fêmea adulta ela retorna brevemente para os ambientes aquáticos para botar seus ovos. Em média, a fêmea adulta vive de 2 a 3 semanas, podendo até chegar a 6 semanas. A expectativa de vida do macho ela é menor. Macho é só para fazer aquele negócio lá que você já sabe. Os Culex e os Aedes, galerinha, são considerados mosquitos urbanos, tipicamente urbanos. Eles gostam de aglomerações humanas. Por outro lado, os anofelinos, eles são espécies mais comuns em áreas rurais e silvestres, né? Por isso que muita gente fala que pegou malária viajando. Então, no caso dos anofelinos, no caso da malária, é uma grande importância na região amazônica. Todo mundo já falou disso, né? Todo mundo sabe disso. Olha, o Culex, que é o pernilongo, só para vocês terem uma ideia do que é Aedes, do que é Culex. O pernilongo ele prefere ambientes sujos, temperaturas mais elevadas, como esgoto, fossa. Os mosquitos da dengue não, e nem da malária. Eles preferem águas paradas e límpidas. Eles dão preferência a corpos de água menores e mais isolados. Certo, galerinha? O Aedes pode ser encontrado larvas deles em pneus, pratos, vasos, latas, garrafas. Anofelinos podem ser coletados em pequenos poços d'água, de tronco de árvores, por exemplo, no interior de bromélias, aquelas plantas bromélias, que tem uma discussão danada aí, se a bromélia é criadora ou não de larvas de mosquitos. Tem uma discussão a respeito disso daí. As pulpas, galerinha. Morfologia das pulpas também é interessante. Coloque no Google, imagem, pulpas de mosquitos, né? As pulpas, elas são arredondadas e possuem um abdômen curvado. Tem um aspecto de vírgula. Pulpas não se alimentam, galerinha, apesar de serem bem ativas. Assim como as larvas, elas respiram ar, né? Usam para tal, elas usam 2 chifrezinhos respiratórios na cabeça. A pupa tem 2 chifrezinhos para respirar. Inicialmente elas têm a cor delas é esbranquiçada, mas elas também vão escurecendo com o desenvolvimento. Tanto as larvas quanto as pulpas pode ser confundidos por alguém que é leigo, né? Pode ser confundido, por exemplo, com microcrustáceos ou crustáceos aquáticos, né? É muito comum isso aí, pensar que é camarãozinhos, que é um crustáceo, né? Tem aquários também. Olha, o que mais que a gente pode estar aumentando aqui de informações, muita informação para vocês, né? Mas está aí. Eu tenho aqui no grupo de estudos do Amantes da Biologia muita coisa interessante, muitas imagens sobre o Aedes aegypti também para vocês, tá? Então fique aí com esse podcast, espero que tenha servido. Comentem, que é importante para o professor. Solicitem os PDFs que a gente está passando para vocês. Abraços!